Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos no programa Prime Leads para falar sobre negócio e falar sobre carreiras. E hoje eu tenho a alegria e a satisfação de receber um amigo, Fernando Belcurso. Fernando, que é Head da América Latina da Agfa. Fernando, sempre uma alegria poder reencontrar o amigo. Aliás, nós estivemos juntos há 3 semanas atrás, num evento que nós promovemos para reunir líderes e empresários. A gente vai repercutir um pouquinho esse encontro. Queria te agradecer a oportunidade, o espaço na agenda para estar aqui conosco, falar um pouquinho da tua carreira, falar um pouquinho desse desafio lá na Agfa e falar também da tua história profissional. Obrigado, seja bem-vindo. Luciano, eu que agradeço a oportunidade. Também para mim é sempre um prazer estar com você, né? Nos conhecemos há 12 anos, né? Desde a época de Calói, então, de novo, é um prazer estar com você aqui. E a gente acaba construindo amizades, né, Fernando? Eu me lembro que eu tinha minha empresa lá no passado de logística, você era o gerente da Calói, a gente acabou de alguma maneira ali se aproximando para falar sobre negócio, o negócio acabou ficando de lado, a gente construiu uma bela amizade, né? É isso mesmo. Eu acho que isso que no fundo tem valor na vida, né, Fernando? Os negócios são consequências, mas as amizades são aquelas que a gente encontra convergência em relação a crenças, em relação à cultura, e a gente está caminhando junto há 12 anos já, né? É isso mesmo, Luciano. Não tenho como concordar mais com você, é isso mesmo. Agora, você passou por grandes empresas, né, Fernando? Você passou, vamos lá ver se eu não esqueço, né? Da Calói, o amigo foi para... Da Calói eu fui para Centauro. Para Centauro. Lá. Da Centauro você foi para Harley Davidson. Da Harley Davidson você foi para o Walmart. E hoje você está na Agfa. Na Agfa, justamente. Sempre na área de supply. Desde que eu me conheço por gente, sempre na área de supply. Sempre desde que eu acabei o mestrado, que foi já na área de supply chain, na USP. Quando começava a se falar do conceito de supply chain, era uma época em que ainda a área de logística era vista como uma área um pouquinho mais operacional, menos sob o ponto de vista estratégico, né? Foi nessa época que eu fiz o mestrado, já pensando na logística e supply chain sob o ponto de vista um pouquinho mais estratégico, e comecei a me envolver aí operacionalmente, né, nessa linha de trabalho. Como é que você tem visto a evolução do entendimento de supply, Fernando? Porque muito se fala em logística, aí mistura transporte com logística, com supply. É verdade. Você acha que hoje o Brasil está mais maduro em relação ao entendimento da área de supply chain da indústria? Eu não tenho dúvida que sim. Especialmente as grandes empresas, elas já, e aí independentemente de serem empresas nacionais ou internacionais, elas já amadureceram ao ponto de entender, vou até me repetir um pouco, a ponto de entender a importância estratégica de supply chain, né? Uma empresa que tem um grande volume de produtos indo para o mercado, que tem produção intensiva, qualquer ganho em 1%, 2% no volume de produtos que ela faz e que ela distribui, é um tremendo impacto dentro do balanço da empresa, né? Então, algumas empresas, especialmente essas que trabalham com muito volume, já perceberam e já investiram bastante em supply chain, seja na estrutura, seja em tecnologia para supply chain, né? Eu acho que agora a segunda onda está vindo com as empresas de um porte um pouco menor, algumas delas familiares, né, que vem crescendo e que estão começando a perceber também a vantagem de você ter um supply chain estruturado, bem apoiado em tecnologia, né, e eficiente. O Brasil tem, infelizmente, nos últimos anos passado por situações econômicas difíceis, né, Fernando? Retração econômica, as empresas demitindo, e a gente percebe um movimento diferente dos movimentos que a gente via antes de 3 anos, que as empresas internacionalizando de novo seus produtos, se tirando de operador e trazendo para dentro de casa de novo. Você tem acompanhado isso e qual é a avaliação desse novo movimento que o mercado hoje está sinalizando? Olha, eu acompanhei isso, na verdade é interessante a tua pergunta, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar nos 2 ambientes. Trabalhei num ambiente onde tudo era terceirizado com operador logístico, né? E trabalhei num ambiente onde eu tinha uma equipe de 700 pessoas e a gente fazia toda a logística, desde do inbound dentro do nosso fornecedor até a entrega no cliente final. Então, já trabalhei os 2 mundos, né? E eu tenho visto que sim, que na verdade a decisão de terceirizar, ela no passado, vou dar uma avaliação muito pessoal minha, né? A decisão de terceirizar no passado, ela foi uma decisão muito mais pensando sob o ponto de vista de curto prazo do que de médio e longo prazo. E talvez algumas empresas que tenham tomado a decisão de curto prazo, depois tenham refletido melhor e visto que tinham perdido algumas
capabilidades, né? Algum conhecimento do mercado que tinha sido transferido para o operador logístico. Então, acho que isso foi uma das questões. Sob o ponto de vista econômico, sempre é um caso particular, né? Cada empresa tem sua estrutura de custo, as suas vantagens e desvantagens competitivas, e para cada o estudo entre terceirizar ou fazer uma operação própria, ele pode dar diferente, mesmo no mesmo segmento, né? Mesmo para empresas competidoras. É muito próprio da empresa, né? Muito particular o resultado de um estudo como esse. Mas, de uma forma objetiva, eu entendo que algumas empresas, e eu estava numa empresa, nesse momento de reflexão, numa das empresas que eu tive, refletiram melhor e viram que estavam perdendo o conhecimento de mercado, conhecimento do cliente, por terem terceirizado a operação logística. Então, acho que isso talvez seja um dos fatores. Além, como você falou, da questão da economia que, enfim, que não está nos seus melhores dias, né? E que faz a empresa repensar em tudo que ela faz e na forma como ela está fazendo, enfim, o negócio dela. É sempre um desafio, né, Fernando? Você, e o amigo disse bem, né? Quer dizer, uma questão de cultura, uma questão de momento, uma questão de estrutura de custo, de estratégia de negócio. Mas a gente sempre ouve falar de que a gente tem que ser bom no nosso core business, né? A gente tem que se dedicar naquilo pela qual é o nosso DNA, né? Algumas empresas acabam verticalizando esse processo, outras acabam, de alguma maneira, se apoiando em parceiros que compartilham da mesma cultura, da mesma filosofia. Eu acho que aquilo que o amigo mesmo disse, né? Varia muito da questão estratégica da companhia e do momento de cada economia, né? Isso mesmo. Agora, desses desafios que você teve na tua carreira, o Walmart, né? A Harley, aliás, eu lembro, você está usando a luva que eu te comprei, não? 2 vezes por semana. Eu tive um passeio nos Estados Unidos e eu estava lá com a minha família. O Fernando é um apaixonado pela Harley. Eu vi lá uma loja enorme da Harley. Falei, vou comprar um presente para o Fernando. E trouxe uma luva para o meu amigo como lembrança da recordação daqui. Quando eu olhei, falei, é a cara do Fernando isso aqui. Muito bem. Fernando, de cada empresa que você passou, em cada momento, qual foi o aprendizado, qual foi os desafios que você teve? Porque sempre é um desafio novo, né? Numa empresa nova, e as empresas grandes que você trabalhou, né? Sim. Puder fazer uma retrospectiva, assim, como é que foi essas experiências que você teve nessas diversas passagens em diversas empresas que você teve? Muito bem. Você falou bem, eu diria para você que eu passei, que uma das coisas que eu tive que aprender, né? Foi a me adaptar, né? Porque de fato eu passei por empresas dos mais determinados, mais diversos setores de atividade econômica, né? Varejo, saúde, montadora, enfim. Então, a adaptabilidade eu acho que é uma dos maiores aprendizados que eu tive, né? Mas eu acho que algumas coisas que são importantes sob o ponto de vista técnico, né? Então, o aprendizado por exemplo, numa empresa, o varejo foi o que mais me ensinou, para ser bem honesto com você, o tempo que eu passei no varejo, seja o tempo no Walmart, seja o tempo na Centauro. Porque o varejo, ele é um tipo de indústria em que o dinamismo ele é muito maior do que outros que eu já trabalhei, na indústria, por exemplo, né? Na indústria de transformação. E o resultado daquilo que você faz, ele é muito imediato. Então, uma ação tomada hoje, literalmente vai refletir nas lojas de qualquer varejo em 2 ou 3 dias no máximo, seja para o bem, seja para o mal, né? Então, eu acho que incorporar esse dinamismo e essa capacidade de agir rapidamente foi um dos grandes aprendizados que eu tive no varejo e levei para outros tipos de empresa que eu trabalhei. Isso é importante. Mas talvez o mais importante, de fato, seja esse. Agora, nós estivemos compartilhando no encontro uma palestra que você deu sobre e-commerce, né? Sim. Hoje, e-commerce é algo que já é uma realidade no nosso país, né? Sim. Na minha casa não se vai mais em loja, né? Vai no computador para comprar qualquer produto. Como é que você vê a estrutura da logística hoje para atender o e-commerce, Fernando? Você acha que nós estamos competindo com os grandes players lá fora ou você acha que a gente ainda precisa evoluir para poder ter um nível de serviço que atenda o consumidor? Eu acho que esse é um assunto que eu gosto muito de falar. É um assunto interessante. Eu tenho certeza, conheço um pouquinho da logística dos Estados Unidos, né? Tive lá algumas vezes também, na Europa. Mas aqui, falando basicamente, tomando como base os Estados Unidos, onde o e-commerce nasceu e teve uma razão para ele nascer e ter sucesso lá, né?
a gente está bastante distante. Aqui o Brasil está bastante distante. Então, nos Estados Unidos, os correios americanos, as grandes empresas de transporte de correio americana, elas já são uma tradição no mercado norte-americano desde sempre, né? Então, empresas americanas de courier sempre levaram, por exemplo, os cheques de pagamento, tem uma grande circulação de dinheiro de pagamento, né, por todos os Estados Unidos, já sendo feita há mais de 100 anos por esse tipo de empresa, né, UPS, FedEx e tudo mais. E no Brasil a gente tinha um monopólio, até pouquíssimo tempo atrás, né, que era o monopólio do correio. E é interessante isso porque quando o e-commerce começou a ter um pouquinho mais de corpo no Brasil, faltava empresas que fizessem esse papel de courier de uma maneira eficiente, né? E o vácuo desse mercado ele foi ocupado por empresas que faziam o courier, a entrega de jornais e revistas. Então, atualmente, as grandes empresas que trabalham para grandes grupos, né, de corporativos de mídia de imprensa, são também hoje os grandes distribuidores de e-commerce. Então, de fato, ainda não existe nem de longe a estrutura que os Estados Unidos, por exemplo, tem para você poder fazer entregas de pequenas encomendas, por exemplo, né? Então, de fato. E é um paradoxo, né? Porque a gente viu o e-commerce crescer numa velocidade tão gigante e a logística ainda meio que capengando para poder dar suporte nessa operação, que é logística pura, né, Fernando? O e-commerce é logística pura, né? Sem dúvida. Fernando, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos esse assunto, repercutindo essa questão da evolução dos operadores logísticos para atender a indústria do e-commerce. Nós voltamos no instante. Fernando, nós encerramos o primeiro bloco falando ainda de um assunto que te agrada bastante, que é o e-commerce. A gente estava falando da diferença dos pequenos players e dos grandes players do e-commerce, né? Sim. Os grandes estão meio que já avançado, adiantado em relação à logística, e os pequenos estão correndo atrás, né? Como é que você vê a tendência desse mercado? Você acha que esses dois nichos sempre vão ter essa diferenciação de suporte logístico? Você acha que os pequenos vão ter mais voz ativa e vão ter um suporte mais adequado para a logística dos seus negócios? Luciano, eu vejo da seguinte forma. O próprio movimento que cada um desses grupos está fazendo, ele mostra por si só qual vai ser o caminho, na minha opinião. Os grandes, eles... dos 4 ou 5 grandes, alguns deles, isso não é, nem todo mundo está fazendo, mas dentre os grandes, os maiores estão, é o movimento de verticalização. Então, grandes operadores de varejo, eles compraram operadores logísticos para poder incorporar dentro do grupo deles, B2W é um exemplo. Outros operadores logísticos utilizaram, isso foi uma forma muito inteligente, na minha opinião, uma estratégia muito, muito inteligente, utilizaram a estrutura que já tinham das lojas físicas para adaptar a entrega de e-commerce. Então, o e-commerce da Casas Bahia, por exemplo, né, do Grupo Cenova, a Casas Bahia é talvez um dos maiores varejistas que o Brasil sempre teve, né, historicamente, já tem uma frota de caminhões enorme percorrendo o Brasil inteiro para entregar os produtos que ela vende nas lojas, né? Os produtos, geladeira, fogão, enfim, para o cliente final. Então a grande sacada, muito inteligente, foi otimizar a entrega desses caminhões, alocando carga do e-commerce no mesmo veículo, né? Então, enfim, otimizou absurdamente, né, a utilização do veículo, deve ter feito uma boa economia com esse tipo de estratégia. Então,
muitos dos parceiros que trabalhavam com a Casas Bahia, por exemplo, parceiros transportadores, deixaram de trabalhar e a Casas Bahia começou a usar o transporte que já utilizava para a loja física, né? Então, esses são exemplos de verticalização, que é um movimento que eu, de fato, vejo quem tem capacidade de investimento, quem tem um fundo de investimento por trás, ou quem tem já a estrutura montada, está usando. Os pequenos, eles estão, de fato, ainda caminhando alguns anos atrás, e eles estão agora alguns anos atrás, da mesma forma como as grandes corporações estavam, né? Então estão atrasados alguns anos com relação a isso. O que eles fazem? Então, ainda continuam utilizando o correio. Quem tem volume maior utiliza essas empresas que trabalham, que são de grupos de mídia, né, de jornalísticos. E uma terceira oportunidade, que eu acho que essa é bem interessante, inclusive para quem está vendo a gente, se tem algum empreendedor, né, com um espírito de empreendedorismo aí aguçado e capacidade e vontade de trabalhar e um pouquinho de capital, eu vejo algumas empresas que estão fazendo o seguinte, que estão servindo como intermediários entre o correio e essas grandes empresas de distribuição couriers que fazem parte aí de grupo de jornalístico, né? Transfolha e Total Express, essas duas que são as mais conhecidas, que servem de intermediárias entre ela e pequenos e-commerce. Porque essas grandes empresas, com exceção do correio, elas de fato elas buscam mais, elas têm mais interesse por contas grandes, né? Então, quem tem um pequeno e-commerce que faz 10, 15 entregas por dia, talvez não consiga ter uma tarifa atrativa nessas empresas. Então, existem empresas que estão começando a intermediar e agrupar diversos pequenos e-commerces e, com esse volume, essa massa crítica maior, negociar fretes mais adequados e repassar a vantagem da negociação para os pequenos e-commerce. Então, essa já é acho eu que uma tendência de mercado para os pequenos. O mercado vai se ajustando. Vai se ajustando. Agora, tem uma novidade aqui que eu confesso que eu não sabia do amigo, né? Coautor de um livro de gestão de operações, a engenharia de produção a serviço da modernização da empresa. Conta um pouquinho para nós essa experiência desse livro na tua vida, Fernando. O título é bonito, né? Esse título ele é fruto do meu mestrado, na verdade, né? Então, eu comecei a mestrado em 96, acabei no ano 2000. E, enfim, eu tenho uma característica pessoal / profissional. Eu sou uma pessoa muito mão na massa, né? Gosto de fazer as coisas acontecerem, por um lado. Mas, por outro lado, eu não consigo deixar de ser conceitual, né? Gosto também de estudar e tal. Então, essa característica faz parte do meu perfil. E o lado conceitual é o que me fez escrever, ser coautor disso, junto com o professor meu do mestrado, né, o professor Fleury, um grande acadêmico, uma pessoa que eu tenho muito respeito. Na verdade, esse livro ele é uma coletânea de artigos que alguns professores, alguns mestrandos escreveram, e o meu artigo ele tem a ver com um assunto bastante diferente do que eu vim fazer desde que eu saí do mestrado até agora. Não tem nada a ver com a área de logística e supply chain, ele tem a ver com a área de organização do trabalho. Então, como organizar o trabalho dentro de uma fábrica ou de qualquer atividade produtiva, de forma que você consiga ter as pessoas motivadas, genuinamente motivadas para trabalhar, não motivadas só pela remuneração, mas motivadas pelo conteúdo do trabalho em si, e ao mesmo tempo um desenho produtivo, de produtividade alta. Esse foi o meu artigo. Fala um pouquinho do evento promovido pela Prime Leads 2 semanas atrás. Nós reunimos lá cerca de 38 líderes de grandes empresas. Tivemos lá quase 1,1% do PIB reunido, 260 mil funcionários representados. Qual a avaliação que você fez desse encontro, das pessoas que estiveram lá e, mais do que isso, né, um ambiente diferenciado para a gente criar relacionamentos, trocar experiência? Qual a avaliação que o amigo faz desse nosso encontro promovido pela Prime Leads, Fernando? Luciano, eu de fato me surpreendi não só com a quantidade, mas muito mais com a qualidade das pessoas que estavam presentes no evento, né? Qualidade no sentido de representatividade e significância, né? Das pessoas dentro das empresas em que ela trabalha e dentro do mercado também. Então, fiquei surpreendido muito positivamente com relação a isso. A possibilidade de networking, né? que foi possível ter com esse evento.
um network de qualidade também, então, de fato, trocar informações e experiências com pessoas que tomam decisões efetivamente estratégicas para as empresas, né? Então, sob o ponto de vista de network, sem dúvida, foi uma excelente oportunidade. E a proposta do evento, né, que é discutir a logística sob um ponto de vista também mais conceitual, né, e alternativas, e de alguma forma atuar ativamente para promover melhorias, eu acho que ele é um objetivo nobre e necessário, e as pessoas que estão lá são as pessoas que realmente conseguem fazer isso. E nós temos já duas agendas. Telespectador, você que não conhece o trabalho da Prime, na verdade, Fernando, a gente já criou um instituto chamado Prime Global Institute, que é um ambiente que nós criamos para não só promover eventos, mas para a gente desenvolver temas, trocar experiências e como é que nós podemos juntos, e essa é a minha proposta no evento, ter voz ativa até para que a gente possa contribuir nesse momento adverso que o Brasil tá passando. Mas a gente já tem dois eventos, a gente tem um evento agora dia 25 de outubro, nós vamos ter lá o Antônio Grandini, que é diretor industrial da L'Oréal, e o Rogério Osório, que é vice-presidente da Schneider, que vai falar um pouquinho sobre pessoas, sobre liderança. E em dezembro, em primeira mão, em novembro, nós temos no dia 22 de novembro, uma palestra com o presidente da HP, que vai falar um pouco da carreira dele. São eventos que eu tenho, de alguma maneira, Fernando, um cuidado especial para trazer personalidades, para trazer executivos de sucesso, para que a gente possa junto construir algo, né? A proposta que eu apresentei no nosso último encontro é que não o Luciano, não a Prime construa algo para os líderes, mas que nós juntos possamos pensar assim, quais são as nossas demandas, quais são as nossas necessidades e como é que junto, e eu falei que eu sou um apaixonado pelo associativismo, como é que junto a gente pode conquistar coisas que isoladamente é mais difícil. Sim. Porque a proposta é essa, né, Fernando? Criar um ambiente de network e dizer assim, com 200, 300 líderes, assim, ó, nós temos uma voz ativa e nós temos força para poder reivindicar aquilo que nós achamos justo para o país, que traz um contexto social também do papel do líder para contribuir nesse momento adverso que o Brasil está passando. Sim, que você vê a possibilidade desse instituto poder, de alguma maneira, e você sabe que a gente já fez isso com a Associação Brasileira de Logística, você acha que isso pode ser algo que possa, de fato, fazer diferença nesse nosso momento, Fernando? Eu não tenho nenhuma dúvida, Luciano, nenhuma dúvida, de fato, que sim, que tem uma enorme chance de ter resultados concretos, sem dúvida. E a gente percebe a satisfação das pessoas, né? Porque normalmente você vai em evento você não tem paz, né? É um querendo vender as coisas para você, oferecer coisas. E ali a gente estava, de fato, num ambiente diferenciado, falando de carreira, falando sobre visão estratégica, falando sobre mercado. Preservar esse ambiente, eu acho que garante o sucesso do empreendimento, né, Fernando? Sem dúvida, Luciano, sem dúvida nenhuma. Você tocou no ponto interessante, o ponto tinha nesse evento presidentes e donos de operadores logísticos, e eu em nenhum momento fui abordado comercialmente, em nenhum momento. Então, um ponto muito interessante, de fato. Até os apoiadores, né? Porque quando eu busquei alguns apoios financeiros para viabilizar o projeto, eu tive uma reunião com os patrocinadores e uma das condições deles serem apoiadores, estarem no evento, foi estar institucionalmente no ambiente e não comercialmente no ambiente. E você viu que eles foram, de fato, gentlemen, e eles, de fato, tiveram com a iniciativa de apoiar o que viabilizou o projeto, né? Funcionou, a tua conversa funcionou bem. Fernando, meu tempo está quase esgotado, eu queria aqui continuar falando com amigo, é sempre bom, uma honra estar ao lado do amigo, sabe? Prazer. O carinho que eu tenho por você, o respeito profissional que eu tenho por você e pessoal. Eu gostaria de deixar já o convite para que sempre que você tiver alguma novidade lá, falamos pouco da Agfa, mas assim que você tiver novidades lá desse seu desafio da América Latina, você vem compartilhar com o nosso telespectador aqui. Será sempre uma alegria recebê-lo de volta. Vai ser um prazer. Obrigado por estar aqui conosco em mais um programa. Obrigado. Telespectador, obrigado pela tua audiência, obrigado por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.